Olá, assinante do Treino em Foco. Hoje nós vamos abordar na videoaula um conceito de alavanca, ou melhor, de braço de alavanca. Em videoaulas anteriores que nós já gravamos e postamos no site, nós abordamos em vários exercícios as questões de análise referente a braços de alavanca nas técnicas de execução em diferentes tipos de exercício. Na videoaula de hoje nós pretendemos abordar esse tema agora do ponto de vista biomecânico, detalhando o conceito e entendimento prático de braço de alavanca aplicado a diferentes técnicas de execução de exercício, já que isso é fundamental no entendimento das técnicas corretas que intensificam o trabalho muscular ou que minimizam o trabalho muscular. Então o conceito de braço de alavanca deve, na aula de hoje, ser bem entendido, bem compreendido, para poder ter uma aplicação completamente prática no momento da atividade de prescrição de exercícios físicos e principalmente e particularmente no momento de análise da técnica de execução dos exercícios físicos. Bom, para começar a se falar de braço de alavanca, nós devemos entender que, na verdade, o braço de alavanca é uma faceta do conhecimento físico de alavancas. Então nós devemos primeiro iniciar com o conhecimento sobre alavancas. A partir do momento do conhecimento de alavancas, nós partimos então para o entendimento mais pormenorizado de braços de alavanca, interpretando as formas existentes e como nós podemos trabalhar a compreensão desse braço de alavanca. E a partir da compreensão do sistema físico de alavanca, braço de alavanca, nós podemos chegar então na análise da aplicação do conceito de braço de alavanca em diferentes tipos de exercícios físicos executados pelos nossos clientes. Então nós vamos começar nessa rotina na videoaula de hoje. Nós vamos abordar primeiro o conceito de alavancas, o conceito físico de alavancas. Num segundo momento, vamos partir para o entendimento mais pormenorizado e particularizado de braços de alavanca. E a partir dali, sim, a partir desse momento, vamos aplicar em alguns exercícios, particularmente da musculação, onde isso fica melhor caracterizado, mas pode ser usado em todo e outro qualquer exercício, desde que nós venhamos analisar a técnica de execução e o posicionamento corporal na execução de alguns exercícios, no intuito de podermos intensificar ou minimizar o esforço muscular requerido do nosso cliente. Então vamos lá, nós vamos partir primeiro para o entendimento do conceito de alavanca. E para nós termos uma alavanca, nós necessitamos basicamente de 4 fatores. Então eu vou colocar aqui, vou desenhando no quadro branco alguns fatores para nós irmos discutindo. Então o primeiro fator que nós temos que ter no braço de alavanca é uma barra rígida, que eu estou representando agora aqui. Então aqui nós temos uma barra rígida, não deformável, que é um dos componentes de um sistema de alavanca. Em algum ponto sobre essa barra rígida nós devemos ter um eixo. No caso aqui eu vou posicionar o eixo em uma das suas extremidades e depois vocês vão entender por que eu estou posicionando o eixo em uma das extremidades. Mas o eixo não necessariamente precisa estar em uma extremidade como eu posicionei aqui. Mas é o segundo elemento que compõe um sistema de alavanca, ou seja, eu tenho uma barra rígida, primeiro elemento, eu tenho um eixo onde essa barra rígida pode girar. Então essa barra rígida ela pode girar para baixo ou para cima, no movimento que eu estou descrevendo agora aqui, sobre o eixo. Então essa é uma particularidade no sistema de alavanca. O que mais nós devemos encontrar no sistema de alavanca? 2 forças agindo aqui no sistema de alavanca. Uma força motora, e aqui eu vou representar nessa extremidade do sistema de alavanca para cima. Já já vocês vão entender por que eu estou posicionando dessa forma. Então, primeiro elemento barra rígida, segundo elemento o eixo, terceiro elemento uma força motora. No caso aqui eu estou direcionando essa força motora de baixo para cima numa extremidade da barra rígida. E eu também, para caracterizar essa barra rígida, eu necessito ter uma força de resistência. E essa força de resistência eu estou colocando aqui aproximadamente no meio dessa minha barra rígida. Então quando nós temos esses 4 elementos em conjunto, nós temos o sistema de alavanca. Então, por exemplo, neste caso nós temos barra rígida, como eu já comentei, o eixo, onde a barra pode girar para um lado e para o outro. Nós temos uma força, vamos colocar aqui, de resistência e uma força
motora. Com esses quatro elementos, nós caracterizamos aqui um sistema de alavanca. Muito bem. Em que circunstâncias nós entendemos ou podemos visualizar esse sistema de alavanca? Eu poderia agora aqui, e é o que eu vou fazer, desenhar um carrinho de mão. Se eu conseguir aproximadamente fazer um desenho similar a um carrinho de mão, nós vamos entender o porquê que eu coloquei aqui os posicionamentos do material. Então aqui nós teríamos a roda, aonde tem uma barra rígida, o local onde se coloca e se projeta algumas cargas. Então digamos aqui que houvessem aqui alguns caixotes, tijolos, algumas coisas nesse sentido sendo carregados. E isso gera uma força a partir do centro de gravidade para baixo. O centro de gravidade do material sendo carregado para baixo gera uma força. Essa força é considerada como uma força de resistência. Por que uma força de resistência sobre a barra rígida? Porque aqui nós podemos agora finalizar o desenho caracterizando um indivíduo, no qual esse indivíduo, aqui nós vamos agora posicionar o solo, aonde esse indivíduo está com os seus dois membros superiores segurando sobre as extremidades da barra do carrinho, da barra rígida, e aí ele sustenta a força do peso da massa sendo transportada por ele, tijolos ou qualquer outro material. É uma força de resistência porque tende a rodar a barra rígida sobre o eixo para baixo, e a força de sustentação do indivíduo que transporta faz uma força para cima, como eu coloquei ali anteriormente. Então aqui nós temos uma força motora produzida pelo indivíduo. Então o ato de transportar cargas sobre um carrinho de mão, nós temos aqui uma configuração de um sistema de alavanca agindo, onde nós temos a barra rígida do carrinho, o eixo sobre o centro da roda. Sobre essa barra rígida nós temos uma força atuando, que é a força de resistência da carga sendo transportada, a qual gira a barra rígida caracterizada no carrinho de mão para baixo, e nós temos uma força motora produzida pelo indivíduo, na qual ele leva essa barra rígida num giro contrário à força de resistência. Então nós podemos agora aqui caracterizar que a força de resistência ela está posicionada num sentido, e a força motora produzida pelo indivíduo ela está posicionada num outro sentido. Então aqui nós conseguimos entender que nós temos aqui um sistema de alavanca com os quatro elementos sendo posicionados sobre ela, e nós conseguimos então atingir um objetivo de demonstrar, um primeiro momento, o que vem a ser um sistema de alavanca. Eu vou fazer mais dois desenhos do sistema de alavanca para nós podermos caracterizar completamente esse sistema de alavanca, porque ele é fundamental ser bem entendido para que nós possamos desenvolver depois a aplicação em exercícios. Então agora nós vamos partir para uma outra ideia. Nós temos o solo, aonde no solo eu vou desenhar agora uma gangorra. Então vamos ver se vocês conseguem captar bem, entender bem a forma do conhecimento transferido agora aqui. Aqui nós temos uma barra rígida da gangorra, essas gangorras que as crianças brincam em praças, que é muito comum, né? Então nós temos uma barra rígida que está posicionada sobre um determinado ponto, normalmente no centro dessa barra rígida, e essa barra rígida então ela rola por um lado e para o outro, ela gira para um lado e para o outro, e normalmente nessa situação nós temos crianças brincando sentadas sobre um lado e o outro lado da gangorra. Nessa situação, nós estamos caracterizando novamente os quatro elementos fundamentais para a configuração de um sistema de alavanca, aonde, volto a repetir, nós temos a barra rígida, nós temos o eixo, e agora vejam bem, o eixo se encontra no centro da barra rígida, não sobre a extremidade como eu havia posicionado antes, mas configurando o segundo elemento, o eixo. A força motora e a força de resistência nós podemos colocar para uma das crianças como força motora, que gira então a gangorra para um lado, e na outra extremidade nós podemos caracterizar como força de resistência. No momento em que essa gangorra ela gira nesse sentido, anti-horário, essa força produz o movimento, e essa força, o peso do outro menino, funciona, da outra criança, funciona como uma resistência ao movimento de giro da gangorra. A gangorra gira nesse sentido
girando nesse sentido, no sentido anti-horário, nós temos uma força motora que inclina a gangorra para baixo e uma força que é gerada com uma resistência a esse movimento, então força de resistência. Mais uma vez, caracterizamos um sistema de alavanca, porque temos aqui os 4 elementos fundamentais: a barra, o eixo, a força motora e a força de resistência. Obviamente, quando a gangorra girar no sentido contrário, no sentido horário, nós teremos aí transformado a força que era de resistência, passa a ser a força motora atuante, e o que era a força motora anteriormente passa a ser a força de resistência, desde que a gangorra esteja girando no sentido contrário ao que eu havia falado antes, ou seja, no sentido horário. Mais uma vez, um outro sistema de alavanca. Esse sistema de alavanca é um sistema onde nós temos que, dependendo da situação, mudarmos a força de resistência e a força motora, mas caracterizado pelos 4 sistemas, os 4 elementos que compõem o sistema de alavanca. Então agora nós vamos passar para um terceiro exemplo no sistema de alavanca, e aqui nesse terceiro exemplo nós vamos procurar, eu vou procurar mostrar para vocês qual é a ideia, uma ideia fundamental na configuração do sistema de alavanca. Então nós vamos imaginar agora aqui que nós temos um solo posicionado aqui. Aqui nós temos o solo. Sobre o solo nós temos uma rocha, uma pedra, claro, com peso bem grande, excessivo, aonde um indivíduo simplesmente com a sua força muscular, vou fazer de novo para o desenho ficar mais claro, um indivíduo simplesmente com a sua força muscular seria incapaz de levantar essa pedra e retirá-la do local. E o objetivo agora da construção de um sistema de alavanca é justamente movimentar essa rocha, essa pedra, retirá-la do local. Com uma força muscular o indivíduo seria incapaz de produzir tal ação motora, e ele constrói então um sistema de alavanca para conseguir mobilizar e movimentar a rocha do ponto onde ela se encontra. O que é mais lógico numa situação dessas? Montar um sistema de alavanca da seguinte forma: se coloca a barra rígida numa extremidade da rocha, na outra extremidade fica o indivíduo para fazer a tração, executar a tração, e neste ponto aqui nós colocamos um outro ponto onde vai funcionar como o eixo rotatório da barra rígida. Ou seja, mais uma vez nós temos a barra, ela vai girar sobre o eixo, aonde, para que a barra gire no sentido horário, será feita uma força motora. Então aqui nós temos uma força motora do indivíduo, e obviamente nessa outra extremidade nós temos uma outra força que seria a força de resistência ao movimento. Mais uma vez caracterizamos o sistema de alavanca. A rocha e o seu peso a partir do centro de gravidade, a verdade da rocha, tem uma carga, essa carga vai repercutir na extremidade da barra rígida como uma força de resistência. Na outra extremidade da barra rígida, o indivíduo vai impulsionar a barra para baixo, fazendo uma força motora no sentido que ela gire no sentido horário, sobre um eixo de rotação, e dessa forma possa impulsionar a rocha, a pedra, para cima, fazê-la sair do local, que essa é a ideia fundamental do sistema de alavanca. Nessa configuração, o indivíduo consegue, com a sua força motora, conseguir deslocar um peso muito superior ao seu peso no corpo numa configuração num sistema de alavanca. Na verdade, um sistema de alavanca ele é montado no sentido de conseguir movimentar determinado peso, determinada carga, que somente com a força muscular o indivíduo não conseguiria realizar. Através da configuração e da montagem, da estruturação do sistema de alavanca, é possível sim, com a força motora, se produzir uma força muito maior na outra extremidade da barra, capaz de movimentar a rocha. Essa é a ideia básica de um sistema de alavanca. Conseguir realizar ações motoras que não seriam possíveis de serem realizadas sem a configuração de um sistema de alavanca. Dentro desse sistema de alavanca que eu acabei de montar aqui, nós temos que entender agora os braços de alavanca agindo aqui diante de forças que nós vamos chamar de forças torque. Ou seja, o torque é um tipo de força, porém tem uma característica específica, é um tipo de força rotatória. Ou seja, ela produz rotação, é uma força que não produz um movimento linear, e sim rotatório.
Se é um movimento rotatório, obviamente terá que ter um eixo. Aqui nós encontramos um eixo no sistema de alavanca. E quando essa alavanca gira para um lado ou para o outro lado, a força motora está produzindo um torque, ou seja, uma força rotatória sobre a barra, rodando ela num sentido ou no outro. Então eu vou ampliar agora esse desenho para que a gente possa entender melhor e aplicar esse conceito de torque analisando, e aqui entrará então braços de alavanca, o conceito e a estruturação da ideia de braço de alavanca. Então mais uma vez eu vou apagar aqui, para que a gente possa configurar isso num tamanho maior e mais fácil de ser analisado. Então mais uma vez aqui nós temos o solo, sobre o solo, vou ampliar um pouco mais para cá para ter um espaço melhor para trabalhar. Sobre o solo nós teremos então uma rocha, que no centro de gravidade dessa rocha é concentração virtual de todo o peso dela, e digamos aqui que essa rocha pese 200 quilos. Um indivíduo com a sua força muscular, por mais forte que ele seja, seria impossível movimentar e erguer essa rocha, ou quase que impossível. Então ele vai configurar aqui um sistema de alavanca que lhe permita movimentar a rocha. Então mais uma vez, para a configuração do sistema de alavanca, será montado um braço, uma barra rígida, posicionado sobre um outro tripé, alguma outra coisa que posicione nesse ponto e possa gerar um eixo. Então aqui nós temos um eixo. Na outra extremidade, então, nós teríamos um indivíduo. Vou colocar mais para baixo aqui para caracterizar melhor. Nós teríamos um indivíduo, aonde esse indivíduo, com a sua força muscular, ele conseguiria realizar um impulso na barra rígida para baixo, e ao impulsionar a barra para baixo, o que aconteceria? A barra iria fazer um giro no sentido horário, e esse giro no sentido horário na outra extremidade iria impulsionar a rocha, retirando ela do local. Ou seja, na outra extremidade a barra irá rodar para cima, mas a rocha está produzindo nesse ponto uma força de resistência. E aqui, como nós já havíamos comentado, é uma força motora. Muito bem, como é que acontece agora o conceito de torque? Então nós vamos ter que analisar agora que torque, como eu já falei, é uma força rotacional que é igual a força vezes a distância. Então nós teríamos que entender agora com essa questão de força vezes distância. Vejam bem que torque não significa apenas a aplicação de uma força, mas é a aplicação de uma força com alguma distância nesse componente. Que distância é essa do componente que nós estamos perguntando? Na verdade, a distância é uma distância entre o ponto de aplicação da força ao eixo. O que é isso? Se nós pegarmos aqui o ponto de aplicação da força, digamos que seja aqui, onde o indivíduo com seus membros superiores está aplicando sobre a barra rígida uma força, torque é a distância do ponto de aplicação dessa força até o eixo. Essa é a distância que, multiplicado pela força que o indivíduo executa, vai produzir uma força torque. Então vamos imaginar aqui, que essa distância que eu estou simbolizando agora aqui, essa distância, seja em torno de 4,5 metros, 4,5 metros. Na verdade, essa distância não é a distância real para o cálculo de torque. Na verdade, a distância é uma distância que deve se encontrar perpendicular à força. Ou seja, se nós analisarmos o vetor dessa força sobre a barra, nós vemos que aqui tem um ângulo que ele não se encontra perpendicular, porque o ângulo deve formar 90 graus. Então nós vamos projetar o eixo, vamos projetar a força, projetar o eixo, e essa distância agora, aonde forma um ângulo de 90 graus, aonde forma um ângulo de 90 graus com o eixo, essa é a distância real. Então toda vez que nós vamos buscar a distância para o cálculo de torque, nós precisamos pegar uma distância perpendicular, como eu fiz agora aqui, projetando o eixo e projetando o ponto de aplicação da força e pegando essa distância, que ela tem 90 graus com cada uma das projeções, tanto do eixo tem 90 graus, como do ponto de aplicação da força. Essa sim é a distância para o cálculo de torque. Então digamos que a distância anterior era de 4,5 metros,
com a distância perpendicular, nós temos aqui 4,0 metros, vezes uma força aplicada pelo indivíduo. Digamos que o indivíduo consiga aplicar uma força de 10 quilos. Se nós fizermos esse cálculo aqui, nós vamos ver que no final o indivíduo vai conseguir produzir 40 kg de torque produzido neste lado. Se essa força for superior ao torque produzido pela massa da rocha, então ele vencerá, se for maior, ele vencerá essa força da massa da rocha e conseguirá rodar a força. Como é que nós vamos calcular a força de resistência agora, o torque na verdade de resistência? Então aqui o que nós podemos notar agora, que ao invés de calcularmos força motora, nós estamos calculando, identificando torque motor de um lado, e ao invés de força de resistência de um lado, nós estamos calculando torque de resistência. Essa é a verdade que nós estamos calculando, que não basta simplesmente a aplicação do peso, não basta simplesmente a aplicação da força. Nós temos que fazer aqui uma análise mais pormenorizada pela distância que ocorre cada um dos componentes. Então, de novo, vamos verificar qual é essa distância. Nós já sabemos que não é a distância, porque essa distância ela tem um ângulo diferente de 90 graus, nós precisamos pegar uma distância perpendicular. Então, projetamos em cima do vetor, projetamos em cima do eixo, e essa é a distância perpendicular, pois tem 90 graus de um lado, 90 graus do outro lado para cada projeção. Digamos que essa distância seja igual a 0,5 metros, ou seja, metade de 1 metro, 50 centímetros. Se nós calcularmos a força torque, partindo do pressuposto que essa rocha pesa 200 kg, nós vamos ter um torque então calculado de 200 kg vezes 0,5. Isso vai dar uma força torque da rocha igual a 100 kg. Isso da rocha. Se nós compararmos os dois valores encontrados de torque, nós vamos chegar à conclusão que a força do indivíduo ainda não supera a força da rocha, não vai conseguir rodar a barra nesse sentido, porque a força produzida pelo indivíduo ainda não consegue superar a força produzida pela rocha. Agora, se nós ampliarmos essa distância e recalcularmos esses valores, nós podemos chegar ao momento de entender que o sistema de alavanca montado vai conseguir produzir uma força tal, uma força torque tal, que consiga superar a força torque de resistência gerado pela rocha. Então como é que nós vamos fazer isso? Vamos refazer esse desenho, esses cálculos. Vou apagar mais uma vez aqui. Vou tentar manter parte do desenho para que a gente possa fazer continuidade em alguns valores do cálculo. Então vamos imaginar agora aqui que a distância seja maior que essa que nós posicionamos agora aqui. Então a barra continua, porém ela vai se projetar uma distância maior. O indivíduo se encontra para fazer esse movimento a uma distância maior, obviamente, do ponto. E nós vamos recalcular tudo de novo. Então, o ponto onde está sendo aplicada a força pelo indivíduo é na extremidade da rocha, para baixo. Então aqui nós vamos calcular o torque de movimento, torque motor, aonde ele vai tentar produzir uma elevação, uma rotação sobre o eixo e retirar a rocha do local. O torque da rocha nós já calculamos. Torque produzido pela rocha é igual a força vezes sua distância perpendicular. A força da rocha que nós calculamos, a carga a partir do centro de gravidade, mas que se repercute sobre a alavanca sobre esse ponto, é igual a 200 kg vezes uma distância de 0,5 metros. Isso é igual a um torque, então, portanto, de 100 kg. Esse é o torque da rocha. Muito bem, agora nós precisamos saber qual o torque produzido pelo indivíduo. A partir desse ponto nós vamos de novo fazer a estratégia de projetar uma linha sobre o eixo. O ponto de aplicação do torque de movimento, torque motor, nós projetamos uma linha vertical. Para que a projeção dessa linha vertical? Para que nós possamos
a partir da projeção dessa linha vertical, definir a distância perpendicular. A distância perpendicular, volto a frisar, ela forma um ângulo 90 graus, ela forma um ângulo de 90 graus. Essa é a distância perpendicular. Digamos que agora essa distância aqui seja igual a, por exemplo, 10 metros. A partir da posição de 10 metros, nós vamos calcular o torque. Então, a força aplicada pelo indivíduo, digamos que seja uma força de 10 quilos, vezes 10 metros a distância, isso vai dar igual, então, a 100 km. Ou seja, se nós analisarmos agora, as forças estão equivalentes. Nesse sentido, uma força não consegue vencer a outra e o indivíduo ainda não consegue rodar a rocha. Mas se ele ampliar o braço de alavanca para mais 0,1 metro, ou seja, se ele passar essa distância de 10 metros na alavanca e ampliá-la para 10,1 metros, ele já terá um cálculo onde o valor aqui encontrado irá superar o valor do torque do lado oposto. Nesse sentido, nós conseguimos concluir que quanto maior essa distância em relação a outra distância, maior é o efeito torque produzido. Então, aqui o torque motor, aqui o torque de resistência. Se ampliarmos a distância, agora eu vou fazer um desenho diferenciado para que vocês possam ver como ficaria totalmente equivocado o posicionamento de um braço de alavanca. Então, vamos apagar aqui de novo. Nós conseguimos identificar que agora o torque de resistência tem uma distância muito maior do que o torque de movimento, ou seja, um braço, uma alavanca configurada nesse estilo ou nessa forma, jamais o indivíduo conseguiria movimentar a rocha, porque ele está usando de forma contraproducente o posicionamento dos braços de alavanca. E agora nós chegamos então na discussão, o que vem a ser braço de alavanca? Braço de alavanca que nós vamos aplicar nos exercícios nada mais é do que essa distância perpendicular que nós encontramos aqui. Essas distâncias que nós temos que manipular, principalmente com a resistência nos exercícios, para aumentando essa distância ou diminuindo essa distância, nós aumentaremos ou diminuiremos o esforço muscular requisitado para um determinado movimento, porque nós estaremos alterando braços de alavanca. Então agora eu vou começar a aplicar esse conceito de alavanca e o braço de alavanca, que lembrando, braço de alavanca quando se calcula torque, que é a força rotacional, é igual a uma determinada força vezes uma distância, essa distância deve ser perpendicular. Ou seja, essa distância perpendicular que nós estamos nos referindo agora aqui, é na verdade o braço de alavanca. E é isso que nós podemos manipular nos exercícios físicos para mais ou para menos, aumentando ou diminuindo o esforço muscular, e é isso que eu vou tentar mostrar agora para vocês. A partir do entendimento da física, do sistema de alavanca, e o braço de alavanca nada mais é do que a distância, porém essa distância deve ser perpendicular, projetando as linhas torna-se fácil a identificação disso, e nós começamos a manipular então o esforço muscular.